Bem-vindos ao programa onde a autenticidade é quem manda. Bem-vindos ao Parada Autoral. Hoje, em nosso programa de estreia, vamos falar com o pessoal da formação atual, que está aqui com a gente hoje, Lucas Alves, Rosalvo Júnior, Wagner Kuhnen e Thiago Arcelo. Da Ninguém Sabe. Todos vivem da música ou vocês têm atividades extras? Temos atividades extras. Eu sou tatuador e artista plástico, fora a noite, né, a música. Rosalvo e Thiago atualmente vivem de música. O Lucas também trabalha com artes visuais, é ele que, inclusive, que é responsável pelas artes da banda. E quais são as maiores referências em termos de bandas? As referências são do movimento tropicalista e também, além do rock setentista, a MPB da década de 70, né? Sim. Então a gente curte muito Belchior, Raul Seixas, além das bandas, claro, Mutantes, Secos e Molhados, Os Novos Baianos, Tim Caetano. Só coisa Enfim, boa. só coisa boa, claro. Poxa, por isso que o álbum de vocês ficou sensacional. E falando no álbum, Ninguém Sabe, né? E como é que foi criar esse álbum? Como é que foi o processo? Esse álbum já estava sendo elaborado desde 2006, quando começou a banda, né? Que logo no início da banda já entrou o Thiago e já começamos a trabalhar essas músicas com o poeta Elton, lá de Itajaí, que também estava na banda na época. E assim que o Rosalvo entrou, já começamos a trabalhar nas letras dele também. O Lucas entrou, já começamos a criar as guitarras junto com ele, para ele botar a cara dele no álbum. E demorou tanto por conta das trocas que a gente teve, né? Sim. Daí quando juntou esse time aqui, que já estamos quase 10 anos juntos, daí conseguimos gravar, na verdade, as músicas já eram tocadas desde quando a banda começou, em 2006. Trabalharam até 2010 em outras formações. E aí as músicas já eram sido tocadas. E quando eu entrei, o Lucas entrou, a gente começou a tocar ao vivo e acabou a necessidade de gravar, vamos gravar e registrar. E na questão da produção, também teve algumas modificações em algumas músicas. Então, no geral, teve músicas do Elton, que compõe a maioria do CD, que são 5, 2 do Rosalvo, uma de um amigo nosso em comum, que é um baita do tecladista aqui da região, que é o Murilo Ubrit, né? Então ele que fez a música Disco Voador, né? Muito boa, por sinal. Uma sonzeira, né? Então... Mas mesmo assim as modificações não... Tiraram a autoria deles. Não tiraram em nada o que as músicas já tinham, né? E também teve participação de 2 artistas convidados, não? O Abajur, se eu não me engano, e o Marcelo Orates, isto? Sim, sim. Eles também fizeram percussão e sopros, né? Toda a linha de sopro que tem ali, o Thiago fez alguma coisa de trompete e o Marcelo Orates fez o sax e a flauta. E o Icó Moronguetá já está há anos com a gente, tocando sempre que é possível, a gente leva ele pro show. Sim. E ele ajudou a compor as linhas de percussão, né? Então, pessoal, o álbum de vocês ele é totalmente independente, né? Ele não tem nenhum selo, gravadora. Como é que foi o processo de criação? Vocês criaram até as artes, a parte de vendas, foi todos vocês que fizeram no lançamento, enfim. Como é que foi a captação de verba e a gravação desse álbum? O começo, o pontapé inicial foi quando a gente se inscreveu no edital de incentivo à cultura lá de Pissarras. E foi a primeira ajuda que a gente conseguiu. E depois foi a nossa força de vontade, né? De querer, mesmo porque a grana que a gente conseguiu com a cultura não pagaria a gravação inteira, então a gente teve que fazer por conta. A gente fez a pré-produção lá na casa do Rosalvo, no estúdio que a gente ensaiava lá, e depois já entrou o Marcos Piccoli, comprou a ideia, e já com aquela verba ali, que era fazer 1 ou 2 músicas, ele acabou aceitando e a gente fez o disco todo, né? The Art ficou por conta da capa eu que fiz, o Lucas que digitalizou tudo, né? Fez todo o encarte. Sim, um baita álbum, bem produzido. Como vocês fazem para divulgar esse material? Onde é que a gente acha vocês? Spotify. Spotify tá aí para colocar nossa música no mundo. Sim. Então a gente usa da internet, do streaming e nas redes sociais. E nas redes sociais a divulgação de agenda, de visual, né? A arte visual da banda. Claro, importante se vender também, né? Se a galera não... Às vezes as bandas não entendem, né? Que é importante se vender imagem nesse... Importantíssimo. Bacana. Então estamos todos lá, Ninguém Sabe oficial em todas as redes, como é que é? As redes sociais YouTube, Facebook, Instagram, Ninguém Sabe Oficial. E no Spotify apenas Ninguém Sabe, vai encontrar o nosso álbum lá, escutem o nosso álbum.
E como é que vocês acham que está a cena autoral aqui da região, assim, mudando um pouquinho o foco agora? Como é que vocês enxergam essa cena? Está bem movimentada? Falta o quê para ela poder girar com mais força? Cara, assim, ó, a cena autoral, a cena é uma coisa complicada. Agora, as bandas autorais tem muitas. Tem muita gente trabalhando, não Muito só aqui na trabalho região, bom. mas no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Sim. Então, eu acredito que as coisas vão mudar agora porque todo mundo, como eu falei, a internet está aí, as pessoas estão ouvindo dessa forma. Antigamente dependia de distribuição de gravadora, entendeu? Colocar disco no mercado. Hoje em dia a distribuição é outra e as coisas vão acontecer. Agora, a cena em si é difícil lugares, é difícil festivais, é difícil... Banda sem de monte, agora a cena precisa de mais coisas, precisa de promotores de eventos, enfim. E vamos pedir por isso também que- para os por donos isso de que casa, vamos streaming- pedir para as prefeituras, vamos pedir para o pessoal Isso, que acompanha, pra shows, que gosta, que não- peçam autoral, porque não vamos adianta lá, também só fazer- apoiem essa cena aí. não adianta fazer isso somente só jogar na internet. Tem que estar correr tocando atrás, ao vivo. tem que correr E atrás. daí para isso precisa de uma coisa local mesmo. Alguma dica aí, vocês estão há bastante tempo já na estrada aí como independente, alguma dica para as bandas aí que estão iniciando, ou que estão tentando galgar alguma coisa assim no sentido autoral? Sim, uma dica importantíssima é que, primeiro de tudo, que os integrantes da banda queiram a mesma coisa e vistam a camisa para que isso possa acontecer. Parceria Acho que fundamental. a dica fundamental é nunca desistir. Né? Acho que essa que é... Porque a gente encontra bastante dificuldade, né? Principalmente pelo autoral. Existem muitos obstáculos, só que tem que vencer, tem que passar por cima e tem que querer. Querer, né? Isso aí, força que o negócio é sangue, suor e lágrimas. É isso né? Tem um pouco de diversão também na parada, Nossa, né? tem muita diversão. Ah, certeza. Pode olhar. Sacanagem. Peraí, bem na hora, né? Como surgiu a ideia do nome de vocês? Como é que surgiu o nome, cara? Não, beleza, eu posso responder, mas a questão é assim. Essa é uma pergunta que todo mundo sabe, porque todo lugar que a gente vai, todo mundo pergunta isso. Tem um trocadilho também. Só sei que nada sei. Não tinha nome, fomos lá e colocamos isso aí numa brincadeira, um trocadilho. E acabou ficando e estamos aí com esse nome até hoje. Bacana, cara. Poxa. Calma, mais um Poxa, pouco então antes vai ser do poxa. Não, não. Ah? Tinha dois Bacana, qualquer. poxa. Ah, dois foi que foi cortada? Foi cortado. Ah, tá.